A história das formas de movimento do corpo negro é o objeto de pesquisa da minha convidada de hoje. Ela atua nos campos da performance, encenação, interpretação, dramaturgia, realização audiovisual e coreografia. Eu converso hoje com a coreógrafa, diretora de teatro e cineasta, Carmen Luz. Carmen, prazer te receber aqui. Prazer todo meu. E vamos lá, para a gente começar aqui o nosso papo, vamos assistir aqui um trechinho de Carmen Luz. Essa música é maravilhosa. Sim, do Rodrigo Breiner, meu parceiro, um jovem artista, somos parceiros desde 2003. Um jovem artista, agora compôs para o espetáculo. Sim, a trilha... A gente sempre trabalha com uma trilha original, você sabe, eu gosto muito de música, pesquiso muito, então eu sempre tenho algumas ideias musicais na cabeça, a gente senta e eu vou bombardeando o meu querido jovem artista e vamos juntos. E ele é um compositor maravilhoso, tem muita cultura musical, muita erudição e sensibilidade para entender o que o diretor quer, né? Ah, completo. A gente está juntos há muitos anos, ele ainda era adolescente, praticamente quando a gente se conheceu, e a gente se acreditou. Ele acreditou em mim, uma louca da casa, e eu acreditei nele, que ele tinha um enorme talento. Maravilhoso. Rodrigo Breiner. Eu já vou, ele já sabe quando eu o convoco e sou convocada por ele também. Ele já sabe, lá vem a Carmen com rock and roll, heavy metal, Black Panther e Black Punk também, porque a música tem muito isso. Chica com C. Isso aí traz uma diferença. Sim. Qual é? Sim, é de trabalhar com uma ideia de memória, acreditando que Chica não é um mito, né? É uma E além da hipersexualização do mito, é isso? É muito mais que isso. Na verdade, a hipersexualização do mito é uma grande invenção, né, contemporânea acerca de Chica. Chica, primeiro, foi uma mulher que existiu, é fato, a gente tem uma historiografia bastante potente sobre ela. A gente entende a tradição de Chica como a das mulheres empreendedoras, né? Das mulheres realmente guerreiras, no sentido de lutar pelo que quer, pelo que precisa. Só de pensar que Chica teve em torno de 17 filhos, não é? Praticamente, né, se eu não me engano, 17 filhos, praticamente com o mesmo homem. Ela só teve uma filha com o primeiro senhor, né, que era o primeiro escravocrata, que depois a vendeu para o João Fernandes, e depois ela foi casada com esse homem a vida toda, até ele morrer e ela morrer. Então, que história é essa de hipersexualização que a gente hoje tem um pouco essa memória criada nos anos 70? Uma forma de justificar por que esse homem, né, branco, poderoso, se interessou por ela, né? É uma dificuldade enorme, porque como Chica, havia outras mulheres que também eram... A palavra casada não é exatamente o termo, mas eram mulheres, porque o casamento naquela época também era uma negociação que precisava ser aprovada, tudo isso, mas mulheres que viviam
claramente com esses homens, e esses homens realmente viviam com essas mulheres, né? Que parece que a Chica da Silva foi a única mulher negra, a única escrava, né, que encantou lá o Senhor. Né, isso não é nada disso, não é nada disso. A historiografia já nos dá claros argumentos a esse respeito. E também tem uma coisa que lá no meu espetáculo eu fazia questão de dizer, era um espetáculo de arte contemporânea, porque ele trabalhava não somente com a dança contemporânea, mas também com a visualidade contemporânea. E eu fiz questão de trazer as várias chicas, né? Quer dizer, era uma chica trans, né? Isso. Era uma espécie de ramificação de chicas. Eu gosto de dizer, toda vez que as mulheres negras, elas são esculachadas, são Chicas da Silva. Quando elas são alçadas, né, ao status de rainha, elas são também Chicas da Silva. Então, há uma multiplicidade grande de Chicas da Silva, e foi isso que eu quis fazer no meu espetáculo. E outro dia eu vi um espetáculo que, inclusive, uma grande atriz, Vilma Mello, acabou de ser premiada no Prêmio Shell, assisti né? Também, maravilhoso. E eu vi que... como ela canta, né? Que voz! E eu vi muito, assim, que o trabalho, o nosso espetáculo pode ter ajudado aí aquela dramaturga a pensar na multiplicidade de Chicas da Silva do teatro. Você já parou para pensar que todo mundo que faz Chica da Silva faz sucesso? Você sabe que eu escutei isso porque você vê Zezé, grande estrela, Chica da Silva, Thaís Araújo. O teu espetáculo foi um sucesso. Agora a Vilma faz a Chica da Silva, é a primeira atriz negra que ganha o Prêmio Shell. Né? Então, assim, tem uma energia. Eu acho que a gente acaba, no caso da gente, eu fazia muita questão de escavar esse mito, né? E tirá-lo da condição de mito. Né? Porque só a gente indo lá arqueologicamente, eu trabalhei com uma professora ensaísta também que há muito tempo anda pesquisando Chica da Silva, que foi a Liv Solvik. Então eu me cerquei de historiografias e de pessoas que pensam sobre Chica. Né? Ela me trouxe, por exemplo... vamos humanizar esse mito, né? Vamos tirar do lugar de mito e realmente trazer para o lugar de uma mulher que existiu de fato e, como muitas de nós, hoje, naquele tempo, ela existiu. Você toca num ponto super interessante, que é essa ideia do sucesso. Veja bem, como é difícil sempre para a dança, né? Chica foi um sucesso aqui no Rio. Depois viajamos para Belo Horizonte, um sucesso absoluto, né? Mas eu não consigo mais patrocínio para colocar a Chica em cartaz, né? Porque é um espetáculo complexo, a dança, infelizmente, ainda corre ainda circula por esse lugar ainda menor em relação ao teatro, que é uma pena, mas eu concordo com você, assim, foi um trabalho que eu tive muita alegria de fazer, principalmente pela maneira como o público compreendeu, porque era um espetáculo complexo. Você sabe que eu não acho que o público mereça somente entretenimento, né? Acho que ele merece se entreter, mas refletir, pensar, buscar coisas novas. Gosto mesmo, como diz o poeta, de desafinar o coro, né, dos contentes e colocar... Até mesmo porque o que não falta é motivo para problematizar, né? Isso não falta, né? Isso. E lá em Chica, então, tinha essas várias mulheres, né? Muitas mulheres complexas. Tinha lá essa Chica esculachada, trans, né? Completamente violentada. À margem, né? Completamente. Mas que dignamente levantava, mas caía, mas levantava, né? E assumia o seu ser. Né? A sua identidade e as outras também. Essas múltiplas identidades de Chica que eu queria trabalhar naquele espetáculo de arte contemporânea. Então, e que é
extremamente contemporâneo mesmo, né? A gente vê hoje, eu costumo até dizer que a gente está vivendo a revolução dos corpos negros. Porque a gente tem hoje uma galera jovem de 20 e poucos anos que está questionando todo tipo de normatividade, né? E esse corpo é meu e eu uso esse corpo, visto esse corpo da forma como eu entendo que tem que ser, né? Então aí você vê inclusive a moda, né? A moda, ela deixa de ser binária, né? Então se eu quiser usar um bigode, um vestido, eu vou usar, né? Isso o que você está falando, né? O que você trabalha, que você vem fazendo é muito contemporâneo, né? Eu acho que eu até queria saber, nesse teu objeto de pesquisa, né? O que te move, né? Ter esse interesse por esse corpo negro, além de ser uma mulher negra, claro. A indignação completa de não ver, né, os nossos corpos nos lugares onde ele merece estar e ser reconhecido pelo que se é, né? Então, essa indignação me acompanhou a vida inteira, né? Desde que eu comecei lá atrás, a minha ideia sempre foi pensar como é que a gente pode estar junto com as pessoas e visibilizar-nos. Sempre, né? Nós somos o que somos, da maneira como somos, e nós somos múltiplos e merecemos ter valor e reconhecido pela nossa multiplicidade. Então, isso desde sempre eu me lembro, né, de eu olhar na televisão e eu ver uma Zeni Pereira, eu ver depois uma Zezé Mota, uma Chica Xavier, uma Neuza Borges e condições estereotipadas ainda. Sempre ou majoritariamente estereotipadas. E eu dizia para mim, meu Deus, assim, todas as deusas me protejam para que eu tenha criatividade e força suficiente para questionar isso, mas questionar de uma maneira, como eu sou artista, de uma maneira onde eu possa apresentar uma proposta, né? Então eu queria apresentar proposta. Essa ideia de Chica é apresentar uma proposta. E é por isso que eu digo que eu fico feliz de ver que esse conceito da multiplicidade de Chica pegou. E vai pegar muito mais. Porque essa galera que você está dizendo agora, que você acabou de mencionar, que a gente brinca que é a galera tombamento, os meus alunos na Escola de Cinema Darcy Ribeiro, eles estão fazendo realmente estão tombando tudo. Você está entendendo? E sem medo de, como diz o jargão, ser feliz mesmo, sem medo de se arriscar. Então, a minha ideia o tempo inteiro é trabalhar com essas potencialidades e torná-las ainda mais ricas pelo encontro. Entre eu e eles, alguma coisa ali vai surgir. Então, a gente vai interromper esse nosso encontro por um instantinho, mas já já a gente volta, hein? Fique com a gente. Hoje eu estou conversando com a coreógrafa, diretora de teatro e cineasta, Carmen Luz. Carmen, vamos começar vendo mais um trechinho de Carmen Luz, né? Você trabalha muito com silêncio, por quê? Gosto muito, gosto muito. Eu gosto de levar o espectador a perceber a sonoridade dos corpos e deixar o espectador completamente atento ao ambiente. É uma espécie de proposta de dança, porque quando ele escuta o ambiente, ele também começa a ser afetado por ele. Então ele presta atenção no bailarino e ele, sem perceber, ele começa a dançar junto. Entendi. Muito bom.
Olha como ele observa. Ó. Mas é muito importante saber quem somos, de onde viemos, do que somos compostos, para poder estender de maneira ampla e corajosa a nossa relação com o universo. Senão eu posso correr o risco de me perder. Gente, Valéria é moderna. Adoro. Eu também. A grande irmã. Eu danço, é como se eu fosse a própria música. Eu acho que a gente tem uma ânsia por liberdade. E eu acho que a dança afro proporciona. Eu me liberto. Me liberta e me centra. Eu não sou afro, eu sou negro. Eu sou um diaspórico. Bom, você já viu que são muitas visões Muitas. acerca de si, da sua dança, da sua própria dança, que as pessoas trazem nesse filme, né? Isso é muito legal. Agora, por que você resolveu partir para o audiovisual, registrar isso, documentar isso em vídeo, trazer isso para o cinema? Você, não sei se você sabe, mas lá atrás, desde os meus primeiros trabalhos, eu já tinha um namoro enorme com o vídeo, com as imagens, com o cinema. Eu sou uma cinéfila, aprendi a ver, né, desde muito cedo. E claro, se eu fosse de uma origem assim, rica, ou de classe média alta, ou de classe média que pudesse pagar, naturalmente eu teria feito uma escola de cinema. Mas você fez, né? Fui fazer depois, muito depois, né? Tem coisa de 12 anos que eu fiz a minha primeira escola de cinema, né? Porque também era importante uma formação, né? Eu sou obcecada por essa ideia da educação e também da educação formal. Eu sempre acho importante, né? Eu acho importante a gente ter educação formal, a gente entender a escola como lugar de troca de conhecimento, de reflexão de fato, e não somente um acúmulo de informação, porque informação por informação a gente não vai pegar na escola, né? A gente tem no mundo. Mas a gente percebe esse teu interesse, que você tem especialização em tudo que você faz, né? Eu tudo procuro... que você faz, você foi lá para a academia e fez uma especialização. Porque é muito... Eu, como uma mulher, né? A gente ainda tem que falar isso, né? Há de chegar um dia que a gente vai romper com todas... negra. E aí tem, né, tudo que colocam e somos colocadas, e a gente aproveita isso para fazer também a nossa reivindicação e a nossa autoria. Eu, como mulher negra, que não tenho mais 18 anos, e não tinha 18 anos há 12 anos atrás, principalmente, eu precisava entrar no set e saber onde é que eu poria a minha câmera, porque o cinegrafista que trabalharia comigo, ele ia olhar para a minha cara e dizer, né? E aí? Então, se eu não soubesse os termos todos que eu precisava saber, de eu traduzir em palavras técnicas os meus sentimentos, as minhas ideias, como seria no cinema? Impossível. Impossível. Na dança, no teatro, embora também a gente trabalhe com termos técnicos, mas a gente tem uma outra maneira de se comunicar, não é? A gente não está mediado por essas tecnologias, por essas maquinarias, né? A nossa tecnologia é a tecnologia do humano ainda. Majoritariamente ainda é assim que a gente faz dança e teatro, mas no cinema não. Eu entendi, Ricardo, que para mim era importante qualificar a minha cena. Começou assim. Eu precisava qualificar a minha cena, parar com aquele negócio de colocar o vídeo como no ciclorama, como uma espécie de cenário. Aos poucos eu fui aprendendo a trazer o vídeo para dialogar, né? Até o ponto que eu disse, bom, agora eu posso fazer no cinema e no audiovisual de uma maneira geral, porque não é só o cinema, né?
até mesmo para a gente avançar na perspectiva que eu tenho, que é visibilizar o nosso corpo. E visibilizar visibilizar a extremamente nossa necessário. Não, fundamental. Né? E foi por isso que eu fui fazer. Nossa cultura é toda oral, né? E cabe a nós, né, hoje, passar a documentar, né? É muito importante. Então, aquela preocupação que eu tinha lá no início da Companhia Étnica, de trabalhar com as nossas mestras, com Léa Garcia, com Ruth de Souza, né? Pedir para Zezé olhar um trabalho, não, tudo essa busca de mulheres negras, principalmente, de homens negros também, mas principalmente das mulheres negras, essa busca de visibilizar essa história dessas mulheres, eu só poderia fazer se eu fosse documentarista, de fato. Então, é claro, eu posso dizer para você hoje, tomara que os deuses me deem energia e prolonguem o meu tempo de vida, que o meu relógio começa a correr, né? Mas que eu consiga fazer filmes de ficção, né? Mas eu posso dizer hoje para você que eu sou uma documentarista, obviamente, com uma pegada do documentário contemporâneo, onde essas fronteiras de ficção e documentários são completamente borradas. Isso já nem existe mais para nós, documentaristas, de fato, da maneira como eu entendo, enfim, dessa perspectiva contemporânea. Mas é muito importante para a gente documentar, a gente contar e dar asas às nossas imagens e histórias. Então, a minha pegada é sair contando por aí e dando as boas notícias. Esse filme, um filme de dança, é isso. Eu me lembro que eu escutei de uma professora muito querida, uma professora muito importante. Ela foi escrever um texto sobre o meu filme e ela abre o texto assim: como é que eu não sabia disso? Como você se sente no momento Olha, desse? eu me sinto triste, absolutamente triste, porque é absurdo a sociedade brasileira ainda não saber das histórias e da vida, das biografias desses artistas negros maravilhosos que nós temos no Brasil. É triste saber que existe essa negação, né? O tempo inteiro. A negação desse corpo, sim, o tempo todo. Sim, essa invisibilização permanente sobre a nossa cultura, sobre a nossa arte, sobre as nossas trajetórias, não é? Então, eu fico muito triste e, o outro lado, muito estrategicamente feliz por ela ter podido ver... Está podendo proporcionar isso a ela e muita gente. Sabe, ter podido ver agora através de um produto, essa palavra neoliberal, muito em moda, esse produto, né? Esse produto para distribuir as nossas trajetórias, as nossas vidas, as nossas artes. Então, fico muito feliz dela estar podendo ver isso. E o filme, eu estou super feliz, porque foi meu primeiro longa. Para você ver, há um interesse enorme pela dança no cinema. É impressionante o interesse, embora a gente continue ainda não conseguindo o respeito necessário, mas há um interesse enorme do público pela dança no cinema, né? Então, eu espero que esse filme continue. Ele passou na Alemanha, em 15 cidades, rodou lá, né? Rodou em muitos festivais aqui. Ele já foi apresentado em centro de macumba, em terreiro de candomblé, em universidades, em qualquer buraco, no bom sentido. Eu faço questão de apresentar esse filme e daqui a pouco ele vai para o YouTube, porque é para lá que realmente ele precisa ver, ser acessível, para todo mundo conhecer mais profundamente essas trajetórias. Quando se fala em movimento de corpos negros, qual é o corpo que mais te preocupa, que mais te chama a atenção? É do jovem negro? Olha, eu posso dizer que quando eu comecei a pensar sobre isso, eu tinha uma referência que eram os corpos dos antigos. Porque eu comecei a me interessar pelo corpo,
né, vendo as antigas dançarem nos rituais, né? Então, aquilo me pegou. Depois eu comecei a me preocupar muito com a mortandade. Você sabe que eu sou indignada com essa condição que temos. Eu hoje vivo um grande drama, aquele drama de quem parece que já viu essa história. Então, a gente hoje no Brasil, a gente parece que está voltando a um filme. Não parece não, Não nós é? estamos voltando. Não é? Né? Um filme que era muito, muito, muito evidente no final dos anos 80 e durante os anos 90, que é a mortandade de jovens, meninas e meninas, e também aqueles que não se enquadram nessa categoria de meninas e meninas, ainda bem que a gente está nesse tempo, e também agora das crianças. É muita mortandade, e essa mortandade, majoritariamente, ela é negra e preta, com todas as tonalidades que a nossa pele tem. Então, claro que quando eu penso isso, eu vejo isso, eu ando na rua, eu vejo isso o tempo inteiro, é claro que isso afeta a minha dança, afeta o meu cinema, afeta o meu teatro. É claro que eu vou falar sobre isso. Eu não seria Carmen Luz se eu não falasse sobre isso, porque isso está na minha casa, está na nossa existência, está nas pessoas com que eu me relaciono, está inclusive com as pessoas que não passam esse problema que a gente passa, mas elas sofrem porque elas vivem encasteladas. Então, esse é um problema dela também. Não é? Então, é desse corpo que me interessa, esse corpo urbano. Eu não posso falar de um corpo rural, né? Porque não é a minha experiência. Eu tenho um olhar bastante mínimo para ele, mas esse corpo urbano que impedido e ao mesmo tempo rompedor, né, das cidades, esse corpo que me interessa. E radicalmente o corpo da mulher negra. Carmen, muitíssimo obrigado pela tua luta, pela tua trajetória, pelo artista que você é, pelo talento que você tem e pelo teu compromisso, que é o mais importante. Pelo teu compromisso. Muito obrigado, Ricardo. Eu estou muito feliz de estar aqui nesse coaching e te ver nessa mesa. Um homem negro fazendo televisão brasileira, preta, negra e com esse olhar. E não deixou de ser Ricardo Brasil. Obrigado. Eu conversei com a coreógrafa, diretora de teatro e cineasta Carmen Luz, e se você chegou agora, não tem problema. Entra lá no site www.alerj.rj.gov.br ou cultine.com.br, que está tudo lá para você. Obrigado pela companhia e até o próximo encontro. Eu te espero. É uma representação para a juventude atual e as próximas juventudes, que poderão realmente, através dos seus sonhos, dos seus ideais, e junto à empresa cinematográfica, junto digamos assim, à expressão cinematográfica, dar continuidade a esse trabalho.